Cafezinho aí, com chocolatinho e tudo. Hoje é sábado, eu posso. Se liga, eu tô meio gripado, minha voz tá um pouco ruim, então, desculpa, é o que tem para hoje. Mas a boa notícia é que hoje a gente continua o nosso estudo de estrutura de dados e agora a gente vai falar de tuplas, ou tuples, como o Python chama. Como eu já disse no vídeo anterior, tuplas e listas têm uma imensa quantidade de semelhanças. Elas são primas, muito próximas. Existe apenas uma diferença pequena, porém muito importante, que a gente tem que fazer aqui. Mas, de forma geral, a teoria de tuplas e a teoria de listas é a mesma coisa. Então, muito do que a gente já viu lá em listas continua valendo aqui para tuplas. Inclusive, alguns dos métodos, dos utilitários que a gente viu para listas, são exatamente os mesmos aqui. Porém, você vai perceber que tem uma quantidade de possibilidades, né, de métodos que você pode usar com tuplas bastante reduzida. E isso é por causa dessa diferença que eu estou falando que você vai aprender aqui nesse vídeo. Então, sem muito lero-lero e enrolação, bora para o vídeo de hoje falar sobre tuplas. Roda a vinheta, produção. Muito bem, então vamos dar uma olhada em como declarar tuplas em Python. Lá nas listas a gente viu que a gente precisava dos colchetes. Abre o colchete, coloca teus elementos, fecha o colchete. Tupla, mais uma vez, muito parecido com isso, só que agora em vez de colchetes, nós usamos o parênteses. Então perceba que aqui eu tenho minha tupla definida. Abro parênteses, coloco meus elementos, sejam eles quais forem, porque assim como listas, tuplas aceitam quaisquer tipos de objetos em Python, então aqui eu tenho inteiros, eu tenho uma lista, sim, dá para você colocar listas dentro de tuplas, e tem inclusive outra tupla, sim, dá para você colocar tuplas dentro de tuplas, beleza? Então eu tenho uma lista aqui com alguns objetos strings e eu tenho uma tupla que tem dois objetos booleans. E aqui na linha 157 eu imprimo para você qual que é o tipo, né? O que o Python entende como sendo o tipo de algo que eu declaro assim. Bom, a gente já sabe que é tupla, mas eu só quero colocar isso aqui na tela para você. Executando o programa, a gente vê que o tipo do dado da variável minha tupla é tuple. Seguindo em frente, deixando aqui minha tupla declarada, eu quero te mostrar que o mesmo que nós vimos lá com listas, continua aqui valendo para tupla, que é uma tupla que tem elementos dentro de si, quando eu chamo a função bool, passando essa tupla que está preenchida, digamos assim, ela vai traduzir para true, enquanto uma tupla que está vazia e eu chamo ela passando como parâmetro para a função bool, vai traduzir para false. Então, só para ficar muito claro aqui, na linha 160, eu estou chamando a função bool, estou printando, na verdade, o resultado da invocação da função bool, passando como parâmetro a minha tupla, que está definida aqui na linha 156. Na linha 161, eu estou fazendo a mesma coisa, chamando a função bool, porém perceba que eu estou passando uma tupla vazia. Abri, fechei parênteses e nada. Poderia ser também... Aliás, deixa eu executar o programa assim, e a gente vê que, então, a linha 160 traduz para true e a 161 para false, mas como eu ia dizendo, em vez de passar assim, eu também poderia fazer o seguinte, tuple, abre e fecha. A função tuple, assim como a função bool, na verdade é uma forma de invocar um construtor, uma forma de se criar um objeto, de traduzir um objeto para uma tupla, certo? Então, quando a gente chama aqui a função bool, passando alguma coisa para ela, a gente está fazendo o teste de verdade, porque na verdade a gente está tentando traduzir alguma coisa que não é um objeto boolean para um objeto boolean, beleza? O mesmo raciocínio se aplica aqui com a função tuple. Quando você está chamando ela, passando alguma coisa como parâmetro, você está tentando traduzir alguma coisa que não é uma tupla e você quer traduzir isso para uma tupla. Posso te dar um exemplo? Deixa eu comentar essas duas linhas. Criei aqui uma variável chamada a e a ela atribuiu o objeto, né? Eu fiz uma referência ao objeto, uma string, e então crio uma outra variável e faço a referência, né, dentro dessa variável, passo para essa variável, na verdade, a função tuple chamando a. Se eu printar b aqui agora e executar o programa, opa, ficou aqui na tela, você vê que a tupla pegou a minha string e partiu cada um dos caracteres em um elemento individual, criando uma tupla com cada um desses elementos individuais. Né? Você vê que tem todas as letras, inclusive o espaço, porque o espaço é um caractere, né? É, portanto, um dos elementos aqui dessa string, desse objeto string. No entanto, comentando isso aqui e voltando para o exemplo anterior, se eu passo nada para a função tuple, o que ela me cria, então, é uma tuple, mas sem nada, portanto, uma tuple vazia. Só queria mostrar que isso existe, essa possibilidade existe, porque eventualmente você pode ter a necessidade de converter, por exemplo, uma lista para uma tupla, uma string para uma tuple. Isso é comum, isso é o tipo de coisa que eventualmente acontece. Aliás, não falei no vídeo anterior, mas exatamente a mesma coisa existe para listas. Deixa eu novamente usar esse exemplo aqui, porém agora em vez de usar tuple, eu quero a função list, usando o objeto que está armazenado na variável a
como parâmetro para ela. Vamos ver o que acontece? A mesma coisa, só que agora, em vez de criar uma tuple, eu criei uma lista, beleza? Então, sabe que existe a função list para criar, né, para tentar converter coisas, objetos, para listas, e a função tuple para tentar converter coisas, né, objetos sequenciais, para tuples. Bora para o próximo tópico aqui. Agora, aqui das linhas 164 a 169, a única coisa que eu quero te mostrar é que toda aquela teoriazinha que a gente viu para listas continua valendo para tupla. Vamos rodar o programa e ver qual que é o output que a gente tem? Deixa eu aumentar aqui a tela para você ver melhor. Então, primeiro eu estou printando o que está armazenado na variável minha tupla, aqui na linha 164, ok? Em seguida, eu te mostro que a gente consegue indexar, ou melhor, a gente consegue acessar elementos dentro de uma tupla exatamente da mesma forma como a gente já fez em listas, com o parênteses e o zero. Desculpa, com parênteses não, com colchetes. Ah, mas tupla usa parênteses e não colchetes. Não importa. A forma de indexação continua sendo com colchetes. A forma de declaração, de criação da tupla é com os parênteses, como a gente viu aqui na linha 156. Mas quando eu quero acessar um elemento que está dentro de uma tupla, eu faço da mesma forma como quando eu quero acessar um elemento que está dentro de uma string individualmente ou dentro de uma lista. Por quê? Porque a gente está falando de objetos que são sequences. Então, a gente vê que é exatamente da mesma forma que a gente acessa aqui, por exemplo, o objeto 0 da minha tupla, né, que é 1, tá aqui, aliás, né? Ele, então, é printado para a gente aqui. A mesma coisa se eu tento acessar o objeto -1. O que é o -1? -1 é o último objeto, né? A indexação negativa, ela pega de trás para frente em uma sequence. Então, portanto, aqui eu estou tentando acessar aqui este último objeto que, coincidentemente, aqui nesse caso, também é uma tupla. Na tupla, eu também posso fazer o slicing aqui na linha 167. Eu estou pegando aqui do índice 1, inclusive o índice 1, ao índice 4, porém, sem pegar o 4. Então, vai até o 3. Como a minha tupla é essa aqui, então eu vou pegar o 2, o 3 e o 4 e ver que, obviamente, o objeto retornado é uma tupla também. Quando a gente faz um slicing sobre uma string, o objeto retornado é uma string. Quando a gente faz um slicing sobre uma lista, o objeto retornado é uma lista. Quando a gente faz um slicing sobre uma tupla, o objeto retornado é uma tupla, ok? E, finalmente, a gente vê que a gente também pode fazer o unpacking, que foi o último item, ou um dos últimos itens que nós vimos no vídeo anterior sobre listas, que é quando você quer desempacotar, tirar coisas que estão dentro de um objeto sequencial e atribuir a uma mesma quantidade de variáveis, né? Portanto, aqui então eu estou criando 3 variáveis, A, B e C. Quero atribuir ao A, atribuir ao B e atribuir ao C, respectivamente, que vai ser retornado para mim quando eu faço esse slicing aqui na minha tupla. Perceba que esse slicing vai ter que retornar 3 elementos, porque a minha tupla tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Portanto, quando eu faço o slicing de 4, Fala lá, ele Deus é mais. até o final, eu estou fazendo a partir do índice 4, 0, 1, 2, 3, 4. Então, estou pegando desde o 5 até o final. Como eu estou pegando até o final, eu tenho, então, um elemento, 2 elementos, 3 elementos. Por isso que eu posso fazer o unpacking aqui. Aqui eu misturei 2 conceitos de uma vez só, tanto o unpacking quanto o slicing, para mostrar que, então, com uma tupla que tem 3 elementos, eu posso fazer o unpacking para 3 variáveis. Uma tupla com 4 elementos, posso fazer o unpacking para 4 variáveis. Uma tupla com 1000 elementos, posso fazer o unpacking para 1000 variáveis. E aí, então, eu printo aqui o resultado na linha 169 do A, do B e do C, que, evidentemente, retorna, então, para a gente 5, depois a lista, depois a tupla, que são, claro, esses últimos 3 elementos aqui da minha tupla. Show, né? Beleza, mas até agora você deve estar pensando aí, eu só chovi no molhado, porque de fato a gente só revisou os conceitos de listas aqui dentro de tuplas. Então, por que a gente precisa de tuplas, sendo que a gente já tem listas que fazem basicamente as mesmas coisas já mostradas até aqui? E aqui que vem a grande diferença entre tuplas e listas. Tuplas são objetos imutáveis. Python e muitas outras linguagens de programação trabalham com o conceito de mutabilidade. Há certas coisas que são mutáveis, ou seja, uma vez que você cria, que você declara aquele objeto dentro da linguagem, você pode posteriormente alterar que aquele objeto alterar de fato aquele objeto, alterar aquela área de memória onde aquele objeto está armazenado e mudar o valor dele. E existem objetos imutáveis, que é o contrário disso. Uma vez declarado, você não consegue mais alterar aquele objeto. Você não pode falar que agora uma tupla que tinha 1, 2 e 3, agora ela tem 1, 2 e 4. Não é possível fazer isso com uma tupla. Existem diversos motivos do porquê esse é um conceito importante e do porquê linguagens de programação, assim como o Python, optam por implementar coisas de forma imutável. Não é
o objetivo desse vídeo e tão pouco dessa série aprofundar nessas questões e explicar exatamente o porquê da importância da mutabilidade versus imutabilidade, por que a gente quer usar uma coisa e não outra. Mas para resumir, o que eu posso te dizer é o seguinte: ter objetos imutáveis proporciona alguns ganhos de performance e eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Mas no momento eu quero só te mostrar o conceito na prática da imutabilidade. Você lembra que no vídeo anterior, quando a gente tinha listas, eu conseguia, uma vez já declarado a lista, depois ir dentro dela, pegar um elemento e atribuir aquele elemento, né, aquele índice onde aquele elemento estava guardado, um outro valor, né, mudar completamente, mudar para um objeto de outro tipo ou mudar para um objeto do mesmo tipo, porém armazenando outro valor. A gente fez isso na aula anterior. Se você não viu a aula anterior, procura aí no card que vai estar aparecendo em algum lugar, assista lá que você vai ver que isso era possível. Aqui eu vou tentar fazer a mesma coisa. Eu vou tentar, dentro de minha tupla, acessar o elemento 0 e alterar a posição dele, o valor dele para 100. A gente via que antes aqui minha tupla, o elemento na posição 0 era 1. Eu quero mudar isso aqui para 100 agora. Eu vou executar esse programa e vamos ver o que acontece. Erro. Tudo errado. O Python me diz aqui que aconteceu um type error, porque o objeto do tipo tupla, né, o tuple, não suporta item assignment. Isso é, eu não consigo atribuir, fazer um assignment a um valor que já está armazenado dentro da tupla, porque essa tupla já foi definida anteriormente. A tupla é um objeto imutável. Então aqui agora eu estou tentando mudar. O Python não vai aceitar isso. No, God, please, no! 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 E a tupla não é um único objeto imutável. Muitos dos tipos que nós já vimos até agora, eu só não mencionei antes, eles também são imutáveis. Números, como o integer e o float, strings, booleans, todos esses tipos de dados são considerados, né, esses objetos desses tipos de dados são considerados pelo Python imutável. Aí você pode se perguntar assim: não, mas peraí, se eu fizer, vamos olhar um exemplo aqui. Variável A é igual a 1, beleza? Vou printar a variável A, deixa eu comentar essa linha anterior aqui, e executar o meu programa, então eu vejo que, de fato, variável A é igual a 1. Mas agora, será que eu não posso vir aqui fazer A igual a 2, printar o valor de A e ver de novo quanto que está armazenado nele? 2. Então, pera lá, isso não é imutável? Eu fiz ela igual a 1, depois eu fiz ela igual a 2, o Python não reclamou de nada, deu tudo certo. Pera lá, jovem gafanhoto. Aqui a gente está alterando a referência que uma variável faz e não o valor referenciado por ela. Eu posso te provar. Existe em Python uma outra funçãozinha que eu vou te apresentar agora, chamado ID. A função ID, como o nome sugere, ela identifica de uma forma humanamente legível qual é o endereço de memória de um objeto referenciado por uma variável está. Então, deixa que agora, em vez de printar A, eu quero printar ID de A. Então, eu vou criar aqui uma outra variável chamada ID underline A, que vai armazenar que está sendo retornado por ID de A. E aqui eu vou printar o ID de A, ok? Deixa eu também comentar essas duas linhas aqui embaixo e você vai ver que ao fazer isso, o Python me retorna aqui esse número que, né, apenas quer dizer qual é o endereço, né, o bloquinho de memória onde o Python está armazenando o valor que A, ou melhor, o objeto que A referencia, que nesse caso a gente sabe que é um objeto inteiro, cujo valor é 1. Ok? Está aqui comigo até aqui? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa quando eu mudo o objeto armazenado ou referenciado pela variável A para 2, eu quero agora saber qual é esse ID de A novamente. Portanto, eu vou criar aqui uma segunda variável chamada IDA2. Enfim, o nome poderia inclusive ser o mesmo, mas eu só mudei aqui para ficar bem claro, que novamente vai ser ID de A. E mais uma vez, aqui embaixo, eu quero printar IDA2. Beleza? E vamos ver o que o Python vai printar para mim. Opa, vê que as coisas mudaram. Então, quando eu mudo o valor, o objeto armazenado por A, né, referenciado por A para 2, repare que o Python não foi lá naquele bloquinho de memória onde o A estava e alterou o objeto para 2. Ele criou um novo bloquinho de memória, ele criou um objeto inteiro em um novo bloquinho de memória e agora pegou a variável A e mandou apontar para esse novo bloquinho de memória. Aquele bloquinho de memória anterior, onde o 1 foi armazenado, ele ainda existe, ele ainda está armazenado lá na minha memória. Eu só perdi a referência para ele agora, porque eu peguei o A, que era o que fazia referência àquela área de memória, e apontei para outro lugar. Então, na verdade, eu perdi a referência àquele objeto, mas ele ainda existe. E eu posso te provar. Agora, eu vou criar uma segunda variável aqui chamada B. E a ela eu também vou armazenar o valor 1. Da mesma forma, eu vou criar um IDB que, obviamente, armazena o valor retornado pela função ID quando eu passo para ele o B. Novamente, eu quero comentar essas linhas e focar apenas nessas aqui de cima. E a gente vai printar, então,
o ID A e o ID B. Beleza? Tá comigo até aqui? Printei. Repare que é exatamente o mesmo ID. Isso tem a ver com um dos motivos pelos quais a gente quer que uma linguagem ofereça objetos imutáveis, como é o caso das tuplas, como é o caso dos integers também. E todo esse exemplo eu estou fazendo com integer aqui porque fica mais fácil digitar apenas um, mas poderia ser tupla. Então entenda que toda essa teoria que eu estou te apresentando aqui vale para qualquer tipo de objeto imutável, inclusive tuplas. Beleza. Repare que isso é performático, é melhor do ponto de vista de performance, porque quando eu faço A igual a 1 e B igual a 1, o Python não está criando o mesmo objeto duas vezes na memória. Ora, se ambos fazem referência a um mesmo objeto, de um mesmo tipo, e esse objeto é imutável, eu sei que eu não posso alterar esse objeto, então não preciso de criá-lo duas vezes na memória. Eu posso apenas pegar essas duas variáveis e apontar ambas para o mesmo endereço de memória. Exatamente isso que está acontecendo aqui. Descomentando essas linhas aqui e agora passando para A, novamente, um outro objeto, pegando o ID de A novamente e printando esse ID de A novamente, a gente vai ver que, como nós vimos anteriormente, o A agora passa a fazer referência a outra área de memória, não é mais a esse mesmo bloquinho de memória visto aqui. Mas, se eu printar o B, o que será que vai acontecer? Opa, não o B, né? O ID B, desculpa. O que será que a gente vai ver aqui? Vamos rodar o programa e ver? Tá, beleza. Novamente, então, a gente vê que os dois primeiros valores, né, de tanto a ID A quanto a ID B, coincidem, porque é o mesmo objeto, então, portanto, o Python, de forma mais otimizada, em vez de criar dois objetos imutáveis iguais, ele cria apenas um e aponta as duas variáveis para o mesmo endereço de memória onde ele criou aquele objeto 1. Perfeito? Aqui, no entanto, no 2, quando eu passo um novo objeto como referência para a variável A, você vê que o A agora mudou. Ele não faz mais referência ao mesmo bloquinho de memória. Ele está fazendo referência a uma coisa completamente diferente. Então, o Python foi lá na memória, em outro lugar, criou lá um objeto inteiro com o valor 2, pegou a A e apontou para esse bloquinho de memória. No entanto, o B continua apontando para o mesmo endereço aqui que termina em 0656, percebe? Então, veja como isso possibilita certas otimizações na memória. E não só no uso da memória, em uso de ciclos de CPU também, porque se posteriormente, por exemplo, se aqui, antes de eu fazer essa alteração de A para 2, eu quisesse comparar A com B, com um tipo de objeto imutável, como é listas, por exemplo, o Python teria que inspecionar no detalhe cada um dos dois objetos. Se A armazena uma lista e B armazena outra lista, e eu faço, por exemplo, com Python A igual a B, ou seja, estou perguntando Python, o que está armazenado em A é igual ao que está armazenado em B? Bom, porque ambos os objetos são coisas imutáveis, o Python tem que entrar nessa lista e averiguar elemento por elemento cada um deles para chegar a uma conclusão se as duas coisas são iguais. Isso requer mais ciclos de processamento. Mas quando eu estou falando de objetos imutáveis, como é o caso de integers, como é o caso de tuplas, etc., o Python apenas verifica se ambos estão apontando para a mesma área de memória. Isso otimiza e muito, né? Se eles estão apontando para a mesma área de memória, então é óbvio que eles estão fazendo referência ao mesmo objeto, então é óbvio que eles são iguais. Então perceba que não é só uma questão de otimizar a memória, também é uma questão de otimizar CPU. Esse exemplo que eu dei aqui, ele tem um escopo muito reduzido, existem diversos outros motivos computacionalmente interessantes do porquê a gente quer fazer uma coisa ou outra, mas só para te provar, não é? Só para tentar exemplificar de uma forma um pouco mais prática porque ter essa questão de objetos mutáveis e objetos imutáveis é algo muito interessante do ponto de vista de uma linguagem de programação. E no Python, quando a gente está falando de uma estrutura de dados do tipo sequence, uma estrutura de dados sequencial, a forma mutável disso é a lista e a forma imutável disso é a tupla. Para finalizar, eu deixei aqui dois links com algumas leituras que eu recomendo, caso você queira se aprofundar ainda mais nesse detalhe, né, da imutabilidade versus mutabilidade. Aí uma leitura recomendada, claro, né, só tenha em mente que talvez aqui dentro desses links tenham conceitos que você ainda não esteja familiar, mas enfim, para você se divertir aí na sua hora vaga. E para acabar o nosso videozinho sobre tuplas, a gente tem, é claro, os utilitários para tuplas, assim como vimos lá em listas. Mas perceba que aqui a lista de utilitários é bem reduzida. Lembre-se que lá no vídeo de listas a gente viu que grande parte dos métodos que a gente usa, eles, na verdade, causam modificações no próprio objeto lista. Apenas alguns deles não modificavam a lista, e eles eram o len, o count e o index. É exatamente isso que a gente tem disponível para tupla, porque, afinal de contas, tupla é um objeto imutável, então não tem muito assim o que fazer, né? Os métodos len, na verdade, a função len e
e os métodos count e index funcionam exatamente do mesmo jeito que a gente já viu, então acho que não vale a pena ficar aqui perdendo mais alguns segundos ou minutos passando por isso. Vou deixar para sua conta para testar aí na sua casa, ver como é que funciona, faz aí no seu ambiente que você vai ver isso funcionando. E caso você queira ver a explicação, volta no vídeo anterior sobre lista, que é exatamente a mesma coisa. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha aprendido e, muito mais importante, entendido a diferença de tuplas para listas, principalmente no que tange a mutabilidade, mas, caso não tenha ficado claro, já sabe, comenta aqui embaixo, deixa sua dúvida que eu vou interagir, vou te responder, te garanto. Fora isso, por favor, não deixe de dar o seu like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, se você ainda não está inscrito, compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, se você acha que esse vídeo e o conteúdo que eu tenho produzido aqui vai ajudar alguém que você conhece. É isso, obrigado e tchau!